Olá, meus irmãos, é graça e a paz. Seja bem-vindo a esse grupo de estudo bíblico. Nós estamos falando aqui numa série sobre os 7 segredos para a sua oração ser atendida. E hoje nós vamos falar o segundo segredo. Já falamos o primeiro. Se você não assistiu, procure aí, desperte o seu domínio. O primeiro segredo é domínio. E o segundo segredo é reine. Na aula anterior, nós paramos nesse verso, Salmo 115, verso 16, que diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Aquilo que a gente estava falando, né? Existem dois mundos, o céu, o mundo invisível, e a terra, o mundo físico. Deus, ele deu a terra aos filhos dos homens. Ele deu para sempre? Não, ele confiou ao homem. A gente deu até o exemplo aqui na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, procure aí, vou deixar um link aqui embaixo. O que eu sempre digo é o seguinte: quando você terminar de assistir esse vídeo, volte e assista de novo. Isso vai ajudar a transformar a sua forma de pensar. Assista de novo e de novo. Isso faz parte da transformação humana. Então assista de novo e de novo. E compartilhe com outras pessoas. Nos siga, se inscreva aí no canal. E vamos lá. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Então, se você hoje está vivo aqui, glória a Deus, você tem um corpo, você tem uma alma, você tem um espírito, está aí respirando, dê glória a Deus, meu querido, por isso. E ele confiou a ti essa terra. Então, se acontece alguma coisa nessa terra de grave, as pessoas procuram lá culpar alguém. Infelizmente é isso. Quer culpar fulano, ciclano, culpa a Deus, principalmente pelas misérias, guerras, tudo que está acontecendo no mundo. Por que Deus permite isso? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus confiou a terra e todos os atos. Deus deu domínio ao homem. Então todos os atos, todas as consequências é erro do próprio homem. Foi por isso que ele enviou o seu Filho amado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê, grave essa palavra, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos reconheçam que Ele é a nossa salvação, que todos reconheçam que Deus é supremo. Mas se eu estou nessa terra e não sei invocar o nome do Senhor, eu preciso de ajuda. E é por isso que nós estamos gravando essa série, para aprender a invocar o nome do Senhor, como está escrito lá em Romanos 10. Porque com o coração eu creio para se fazer justiça, e com a minha boca eu confesso para a salvação. Mas como eles invocarão se não há quem pregue? E como pregarão se eles não conhecem, se nunca ouviu? Então, nós estamos nessa missão de ajudar você a pregar as boas novas e não se envergonhar do Evangelho, e para que possa alcançar outras pessoas. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho do Reino. Esse Evangelho está escasso. As pessoas têm pregado muitas coisas aí, mas vamos prestar bastante atenção o que Deus está falando conosco nesses últimos dias. Presta bastante atenção. As trevas estão aí tomando conta de tudo. E o que você está dando atenção? Você está dando atenção a quê? Dê atenção à palavra de Deus, porque é isso que transforma as vidas. Os mais altos céus, ou seja, tudo que existe no céu pertence a Deus. A vontade dele é plena. E tudo que existe na terra pertence ao homem. Por um período de tempo, enquanto ele vive, ou até quando Jesus voltar. Então vai acabar esse acordo que Deus fez com o homem lá em Gênesis 1:26. Isso está na aula 1. Procura a aula 1 e assiste. Tudo que eu falei aqui está lá na aula 1. Procure e assiste. Isso vai ajudar você muito daqui para frente. Então a primeira chave, a gente está falando sobre as chaves do reino. A primeira chave é domine. Diga comigo: eu tenho autoridade. Você tem autoridade para ligar nessa terra e desligar no céu. Deus lhe deu essa autoridade para chamar à existência as coisas que não existem. Deus lhe deu autoridade para proclamar o Evangelho da graça. Você tem autoridade. Então não fica aí pensando que Deus não está contigo, não. Os sinais seguem aqueles que creem. Você crê? E Deus então vai confirmar a sua palavra na sua vida. Amém? Então, se as pessoas ficam aí dizendo: por que Deus permite todas essas coisas acontecerem? É porque elas não conhecem Deus. Mas você que conhece, você tem que apresentar ela nas redes sociais, num grupo de família. Mostra quem é Deus. Compartilhe esse vídeo.
essa aula aí com alguém que não crê em Deus, para ver se desperta nela o desejo de buscar o Senhor. Deus deu a terra por um tempo ao homem. Então, tudo que eu faço nesse mundo aqui, eu sou responsável. Agora, o que eu tenho que fazer? Se eu não consigo resolver sozinho, e nós não conseguimos, por isso que temos que clamar a Deus. Pai, nos ajuda. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino e faça a tua vontade, aonde? Aqui na terra, como é feita aonde? No céu. Então, o homem, ele é esse agente, essa embaixada, por isso que chama igreja. Igreja quer dizer embaixada do céu, para ele proclamar o que está no céu, o que acontece no céu, acontecer aonde? Na terra. Então por isso que Deus requer e Deus te chamou. A verdade é essa. Por isso que Deus te chamou, para fazer cumprir o plano de Cristo nessa terra. Amém? Então, quais são os nossos direitos? É isso que a gente estava falando na aula passada. Quando Deus criou o mundo, Gênesis 1, 26, Deus deu domínio ao homem. Então ali Deus estava dando o quê? O reino. Por quê? Se você não entende os seus direitos, você não vai ter o que pedir, né? Porque você não sabe o seu direito. Então, reconheça aqui os seus direitos. Vamos primeiro aqui reconhecer os nossos direitos. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Quando o reino foi preparado? Desde a fundação do mundo, lá em Gênesis 1, 26, quando ele deu domínio. A palavra domínio também significa o quê? Reino. Qual é a nossa herança? É um reino. Quando esse reino foi preparado? Desde a fundação do mundo. Então, quando Deus deu domínio ao homem, Deus estava dando o que ao homem? Reino. Mas o homem perdeu o reino em Gênesis capítulo 3, quando ele desobedece a Deus. Cristo vem agora para restaurar o que o primeiro Adão perdeu. E ele restaura o que? O reino. Por isso que ele diz assim: é do agrado do Pai dar-vos o reino. Então receba o reino dentro de ti e a autoridade. O selo é o Espírito Santo que habita na nossa vida. Então essa herança é real, é o reino de Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando nós recebemos o reino de Deus opera através de nós de forma invisível. Ele opera através de nós de forma invisível. E a glória do Senhor é vista em todo o mundo. E as pessoas verão e saberão que há algo diferente na vida daquele que pertence ao reino. Foi por isso que Jesus disse: vocês estão nesse mundo, mas vocês não são do mundo. Você pertence ao mundo, mas não é do mundo. Por quê? Porque você pertence a um outro lugar, o reino de Deus. E nós estamos aqui por um período, gente, um pouco tempo. Jesus é a semente também de Abraão, Hebreus 7, 20 e Gálatas 3, 14. Olha aqui, ó, que maravilha. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Quem são gentios? Somos nós, o povo de Israel. Mas os gentios formam a igreja. Vou repetir: o povo de Israel, mas os gentios formam o que? As igrejas. Formam o que? A igreja. Então o que é a igreja? É a unção derramada em Israel e transbordada para o mundo inteiro. Alguns, não pense que foram todos, algumas pessoas de Israel rejeitaram Jesus. Não foram todos, tá? Alguns rejeitaram. Hoje, da mesma forma, existem muitos judeus messiânicos que pregam Cristo crucificado, que ressuscitou. Tem muitos por aí. E eu conheço vários deles que estão por aí pregando o evangelho, principalmente ao seu povo. E não se engane, Deus tem um amor eterno pela cidade, pela nação, pelo estado, pela nação de Israel. E ele vai salvar, como ele diz, a todos. Ele fala que vai salvar todos aqueles que buscarem a ele. E Deus, ele veio para todo mundo, inclusive para os gentios. Gentios somos nós, meu querido, que estamos aqui. Então a bênção de Abraão chegou até nós. Então todas as bênçãos, você é abençoado com todas as bênçãos. Quais são as bênçãos de Abraão? Onde é que eu posso ver isso? É aquilo que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 28. Todas aquelas bênçãos te pertencem. Todas elas estão nas regiões celestiais. E você tem que ter autoridade para proclamar ela, chamar ela, pedir ela, declarar ela. Porque muitas vezes você tem que pedir, muitas vezes tem que declarar e às vezes agradecer. Em nome de Jesus. Então,
Isso para que em Cristo Jesus, olha aqui Gálatas 3,14, as bênçãos de Abraão chegassem também aqui aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo. E a gente já viu aqui que o Espírito Santo é o selo, a garantia que a promessa de Deus é real, é viva na nossa vida e que é capaz sim de se manifestar através pelo Espírito Santo. Então, nós temos um lugar, que é a nação dos céus, nós temos a semente, que é Jesus Cristo, e temos todas as bênçãos. É a tríplice de Abraão, da promessa de Abraão, tríplice da promessa de Abraão. Nós somos triplamente abençoados em Cristo Jesus, porque em Cristo as bênçãos que Deus proferiu, que Deus falou com Abraão também, nós temos direito a todas elas, não mais a maldição. Amém? Então receba as promessas de Deus, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Todas as bênçãos lhe pertencem em Cristo Jesus. Quanto aos direitos, quais os direitos do novo acordo? Nós somos filhos, logo somos herdeiros. Sério, você sabe lá que está lá em Romanos capítulo 8. Somos filhos de Deus. Então, somos herdeiros. Como filhos adotivos, nós somos co-herdeiros, ou seja, aquele que herda com o outro. Nós herdamos juntamente com Cristo. Herdamos porque nascemos de novo, herdamos com Cristo e herdamos as garantias da cidadania do reino. A mesma coisa uma nação, aqui o Brasil. Por você ser cidadão brasileiro, preste atenção, por você ser cidadão brasileiro, você tem direitos a algumas coisas, como aposentadoria, você tem direito a Bolsa Família, tudo tem que ter um requisito, mas você tem esses direitos. Hoje, só que aqui no Brasil é uma democracia, né? O reino de Deus é diferente de uma democracia. Ele é um rei, Jesus é um rei, não é um democrata, ele é um rei. E o rei, quando fala, é lei, por isso que ele não fala muito. Então você tem que entender, a partir do ponto de um reino, uma nação com cidadania e garantia. Senão toda promessa que o rei faz, ele vai cumprir, porque ele não mente. Amém? Então, todas as promessas. Então, se você é filho do rei, você herda tudo que ele herdar. Preste atenção. Você é herdeiro porque você nasceu de novo, você é herdeiro porque você está com Cristo, e você é herdeiro porque você é cidadão dos céus. Então você pode exigir algumas coisas diante de Deus e tomar posse dela. Mas você não vai tomar posse da sua cidadania, dos direitos do cidadão, do reino, se você não conhecer quais são esses direitos. Estou entendendo? É a mesma coisa hoje. No Brasil, vamos supor uma pessoa que estava aí necessitando pegar o auxílio emergencial. Mas se ela não souber que ela tem direito à cidadania, ou ela não tem direito a esse auxílio, se ela não souber, ela não vai correr atrás. Ela não vai buscar, ela não vai fazer a petição, ela não vai ir atrás. Mas uma vez que ela sabe, então ela tem o direito de buscar, porque ela é cidadã. A mesma coisa se vem um estrangeiro para cá e a gente, brasileiro, dá uma cidadania para ele, ele agora tem direito também de reivindicar esse auxílio. Você entendeu? No reino de Deus é a mesma coisa. Você nasce de novo, é herdeiro. Você é herdeiro porque Cristo está junto também. E é herdeiro porque faz parte da cidadania de uma nação. Então, esta mulher, veja comigo aqui esse exemplo. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, Lucas 13. Lucas 13. Se você tem uma Bíblia e quiser pegar essa Bíblia, pega junto comigo aqui, ó, Lucas capítulo 13. O versículo 16 diz assim, ó. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que aprendia? Ou seja, filho de Abraão tem o quê? Direito a quê? A promessas, a bênçãos. Ela não pode ficar presa. Por quê? Porque Deus abençoou a descendência de Abraão. E nós, em Cristo Jesus, somos filho de Abraão. Ou seja, nós merecemos a liberdade que Abraão tem. Todas as bênçãos. E aqui é cura e libertação das prisões malignas. Você tem direito à cura, porque em Cristo Jesus. Então não aceite pouca coisa. Não aceite não. Olha aqui, ó. Versículo 12. Ao vê-la, Jesus chamou para perto e disse, mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Jesus declarou, você está livre. Por que você está livre? Porque
Porque você é uma filha de Abraão. Se você reconhece os seus direitos, você sabe a quem você vai buscar para ter o seu direito. E ela ali talvez nem sabia, não estava claro para ela que ela tinha esse direito como cidadã dos céus, do reino dos céus. E se você sabe que você é cidadão do reino dos céus, a doença é ilegal no seu corpo. Então você pode expulsar. Não em seu nome, mas no nome de Cristo Jesus. Jesus olhou para a figueira e disse: figueira, seque. E a figueira secou. Jesus falou com a figueira. A figueira ouve? Eu estou te perguntando, a figueira ouve? Você não entendeu. A figueira ouve? Não. Os ossos ouvem? Também não. Deus fala com as coisas porque Ele é criador das coisas. E as coisas têm que obedecer a Ele. A doença, meu querido, surgiu, é ilegal, veio por um espírito maligno. Ou por um estresse, ou um sentimento de culpa. Isso que nasce as doenças. Se você fica se cobrando muito, se culpando muito, você vai acabar doente, se estressando muito. Relaxe. Louve ao Senhor, agrade a Ele com a sua vida. E creia que Ele é Deus e já te curou. E você tem que entender que você merece ser curado, sim. Não porque você é boa, não porque você faz o certo, mas porque Cristo fez o certo, levando toda a culpa, toda a condenação naquela cruz para hoje você ser livre em o nome do Senhor Jesus. Receba aí a sua cura, mulher. Receba aí a sua cura, homem. Em nome do Senhor Jesus. Deus te chamou. Deus que te chamou e Ele garante, em nome do Senhor Jesus, Ele não quer que você sofra. Ele te chamou para ter uma vida boa, uma boa vida. Então, cai por terra todo pensamento maligno de doença e de enfermidade. Ah, foi Deus. As pessoas têm mania de dizer assim: ah, foi Deus que colocou essa doença. Que Deus é esse? Que Ele fala uma coisa e depois vai falar outra. Não, 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 não. Deus não quer que você fique doente, não. Então estaria contrário ao que Abraão disse, ao que Deus disse sobre Abraão. Se eu sou filho de Abraão, eu sou herdeiro das promessas de Abraão. Estaria contrário também ao que Isaías disse. Em Isaías está escrito lá em 53. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as dores. A questão é que se você crê, se você crê que Ele já levou, declare em nome do Senhor Jesus que você já é curada e receba a sua cura. Ah, mas ainda está dor aqui, ainda estou vendo aqui a ferida. Você está vendo? É por pouco tempo, meu querido. Porque tudo tem um tempo nessa vida. Tudo tem um tempo nessa vida. Grava aí, há um tempo, um propósito para cada coisa nessa terra. Às vezes a gente diz assim: eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer aquilo, eu não tenho tempo de fazer um curso, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo para me preparar. Você não tem tempo para Deus. Tudo tem um tempo, meu querido. Eu não quero acreditar que as pessoas digam assim que não tem tempo para buscar a Deus. Tenho 24 horas, é corrido meu dia. Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo faz tudo. Dê tempo sim. Ache um tempo, encontre um tempo para orar, encontre um tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra, para ouvir o louvor. Não deixe a depressão vir. Em nome do Senhor Jesus, se alegre, louve, busca o Senhor, porque a cura já está aí nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, nas regiões celestiais, todas as bênçãos estão ali. Em nome do Senhor Jesus, louve a Ele, porque Ele já te curou, já te libertou. Em nome do Senhor Jesus, e oro pela sua vida agora, em nome de Jesus. Se alguma enfermidade chegou até ti, agora receba a cura em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus. E declaro que você já está curado, curada, em nome do Senhor Jesus. Cai por terra toda prisão maligna, toda prisão de enfermidade, em nome do Senhor Jesus, de vício de drogas. Cai por terra agora em nome de Jesus e receba a cura do Senhor em nome de Jesus. Você merece sim a liberdade. O Espírito Santo, como eu falei, é o selo que nos garante a participação a todas as promessas em Cristo Jesus. Agora, uma pergunta que eu tenho para você. Preste bastante atenção. Você tem consciência mais dos seus direitos ou apenas dos deveres? Hein? Seja sincero com você mesmo agora. Você tem mais consciência dos seus direitos ou apenas dos deveres? Eu vejo aí as pessoas que têm mais consciência dos deveres, do que eu tenho que fazer, das dívidas a pagar, tem consciência de tudo isso. Eu quero te desafiar agora a ter consciência apenas daquilo que está por vir, das coisas maiores do céu, e não só das necessidades. E eu quero te desafiar a despertar o seu potencial. Porque isso aqui é o potencial, é a vocação, a missão e a visão. O problema de hoje das pessoas é que elas estão focadas muito aonde? Onde não deve.
onde não deve? Nas necessidades. Não pense nas necessidades. O que são necessidades? Comer, beber, vestir, necessidade de relacionamento. Fica, sabe? A pessoa fica tão ociosa com o tempo, gastando seu tempo só atrás de coisas que são necessidades. Relacionamento, são necessidades. Foque na visão. Se você não tem uma visão, peça a Deus. Foque nos seus sonhos. Diga a Deus, qual é a visão que o Senhor tem para mim? Peça a Ele, ore. Escreva. Quando vier um pensamento, escreva para você não esquecer. Qual é a sua missão? Como você pode ajudar alguém? Qual a sua vocação? Quais são as habilidades? Qual a sua habilidade rentável? Isso aqui é o potencial, não as necessidades. Então, eu sempre pergunto o seguinte, você sabe, se tem uma lista das suas necessidades? Provavelmente tem. E quase todas as pessoas têm uma lista de necessidade. Nós fazemos mensalmente a lista do mercado. Nós fazemos mensalmente a lista do cartão de crédito, a lista das dívidas. Agora eu te pergunto, você tem uma lista mensal da sua visão, dos seus sonhos, do que você quer para a sua vida? Jesus disse assim, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Será que Jesus não sabia que o rapaz era cego? Ele sabia. Mas ele queria ouvir com a boca dele mesmo. O que Deus quer? O que você quer que Deus faça? Você não pode pedir a Deus se você não sabe o que você quer. Seja feita a sua vontade, Senhor. Então, o que der, deu para você. Então, se você não tem dinheiro também, não reclame de Deus. Se você não tem uma companhia, então reclame de Deus. Se você não tem uma boa família, então não reclame de Deus, porque você está dizendo o que der, deu. Você está à mercê, meu querido, das trevas. Não seja à mercê das trevas. Declare a sua vida. A partir de hoje, eu vou te pedir. Faça uma lista da sua visão, faça uma lista da sua missão, faça uma lista da sua vocação, faça uma lista das suas habilidades. Quais são as suas habilidades rentáveis que pode gerar renda? Porque o Espírito Santo está em ti. Não é só para rodopiar dentro da igreja, falar em língua, sair de lá cheio e depois no outro dia voltar. Não! É para clarear dentro de ti as suas habilidades rentáveis, onde você pode ter renda, onde você pode fazer alguma coisa. Porque nesses dias não está fácil, não. As coisas estão muito caras, eu sei disso. Não está fácil, mas ficar murmurando, criticando, só pedindo seu crente 6 horas. Só pedindo 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Sabe? Não ajuda ninguém. Chegou a hora de despertar o seu potencial. Chegou a hora de acordar. Chegou a hora de viver. Chegou a hora do seu tempo. Bata no seu peito, diga agora é o meu tempo. Esse é o meu tempo. Eu vou vivenciar as promessas que Deus prometeu. As promessas que Deus fez na minha vida. Aquilo que está na palavra do Senhor. Deus me vê como árvore frutífera. Eu sou uma pessoa amável. Eu sou uma pessoa amada. Porque o Pai me ama, Ele está comigo. Declare isso em nome do Senhor Jesus e viva o melhor tempo de todos na sua vida agora, em nome de Jesus. Não deixe a circunstância guiar. Guie a circunstância através do Espírito Santo, do poder que está em ti, do potencial que você tem em nome do Senhor Jesus. Então desperte a autoridade que está em você, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Olá, gente. Então... Maravilha, né? Deus é maravilhoso. Então vamos chegar aqui agora no segundo segredo, tá? Agora sim nós vamos falar o segundo segredo. Vamos chegar com tudo agora, revelar para vocês o segundo segredo. Qual é o segundo segredo? Reine com Cristo. Nós vamos aprender a reinar com Cristo. Você tem autoridade, amém? Você já despertou sua autoridade, está dentro de ti aí. Você tem um poder, o Espírito Santo te ajuda em tudo, em nome de Jesus. Agora vamos reinar, aprender a reinar com Cristo. Vamos ver como é que Cristo reina. Então, o primeiro segredo da oração é domine. Diga, eu tenho autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Você tem autoridade. O segundo segredo é reine. Então, eu domino. O segundo segredo é reinar. Eu nasci para reinar. Você nasceu para reinar. Então, como a gente reina? Vamos ver aqui, Apocalipse 1:6. E Jesus, tá? Está falando de Jesus. Nos constituiu reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ele é o Rei dos Reis. No Apocalipse capítulo 1, Apocalipse 1:5 diz que Ele é Rei dos Reis. Quem é o outro rei? Nós. Ele nos fez reis e sacerdotes. Não é pouca coisa não, meu querido. Poderoso. Algumas traduções falam reino aí. Reino e sacerdote, ou reino de sacerdote. Fica incompleto. Porque o desejo de Deus é que você seja rei. Rei mesmo. Por quê?
Lembre, nós somos filho e co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro de quê? Do trono de Cristo. Deus é tão maravilhoso que Ele nos coloca em igualdade com seu Filho. E Jesus é tão bom e misericordioso e humilde que Ele se rebaixa para ficar igual a gente. E nós o reconhecemos que Ele é poderoso, mas Ele quer que a gente faça assim com os nossos irmãos. Por isso que Ele disse aos discípulos, ninguém aqui é melhor que ninguém. Ao contrário, aquele que quer ser o melhor, o maior, que seja o menor. É o que Ele faz conosco, Ele dá um exemplo, Ele se curva para lavar os nossos pés. Esse é o Rei que nós servimos. Esse é o Rei que nós louvamos e agradecemos. Então você é como um rei. Como assim eu sou como um rei? Um rei exerce o quê? A sua autoridade. O rei exerce o seu domínio. O rei exerce a sua soberania. O rei exerce o quê? O poder que foi outorgado para ele. Só que Cristo hoje, ele se encontra à direita do Pai, sentado. E nós estamos nessa terra. Enquanto estamos nessa terra, nós somos a luz. Ele disse lá. Então nós somos o rei dessa terra. E ele é o rei que está no céu, dos reis que estão aqui na terra. Amém? E nós temos um irmão mais velho, que é Jesus. Amém? E nós somos também sacerdote, rei e sacerdote, para servir a Deus de forma boa, agradável. Eu sei que você sabe que você é sacerdote, mas talvez ninguém nunca tenha dito a você que você é um rei, com que detém autoridade. E a gente vai ver isso aqui em algumas passagens. Hebreus 7:12 diz assim, pois quanto à mudança do sacerdócio é necessário que haja mudança na lei. Ora, aquele que se diz certas coisas pertencia a outra tribo, do qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Está falando de Jesus aqui, né? Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá. Ele não da tribo de Levi. Porque da tribo de Judá nasce quem? Todos os reis. A tribo de Judá vem os reis. Jesus é da tribo de Judá. Davi é da tribo de Judá. Isso mesmo. A tribo de Levi são a tribo do sacerdote. Ele vem de outra tribo. Amém? Mas ele é sacerdote. Aqui a gente está vendo em Hebreus que ele é um sumo sacerdote. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma nova aliança superior. Então, Jesus, ele é sacerdote não por direito, segundo a lei, mas segundo a ordem de Melquisedeque, pela fé. Pois a lei constituiu sumo sacerdote homens que têm fraqueza, mas o juramento veio depois da lei. Constituir filho perfeito para sempre. Isso a gente vê quando Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado, preste atenção, Jesus é da tribo de Judá. João é de que tribo? Da tribo de Levi, porque o pai dele era profeta, era sacerdote. Então, os sacerdotes, os profetas, eles descendem da vida de Levi. Então, os reis vêm da tribo de Judá. Se Jesus nasce, o rei, ele não é imposto, não é consagrado, ele nasce rei. Jesus, ele nasceu rei. Está escrito, o rei que nasceu em Belém, ele é o rei, ele nasceu rei. Agora, ele não poderia fazer sacrifício na cruz por si mesmo, como a gente viu em Hebreus, se ele não fosse sacerdote. Então não era válido o sacrifício dele. Por quê? Porque os reis não fazem sacrifício. O rei não tem autoridade, autonomia para fazer sacrifício, a não ser que tenha um sumo sacerdote, ou um profeta do lado, para realizar por ele. Então por isso que ele é o rei e sacerdote para sempre. Ele recebeu sua unção. Por nascença, ele é da tribo de Judá. Agora, por imposição de mão e pela fé, ele é da tribo de Levi. Por quê? Porque João Batista que batizou Jesus. E ele é da tribo de profetas. Veja no versículo 15 aqui. Jesus respondeu, deixa assim, por enquanto, convém que façamos para cumprir o quê? A justiça. Então era necessário para se cumprir a justiça. Então João concordou e batizou ele. Então quando Jesus se emerge no batismo, e João Batista coloca sobre ele as mãos e batiza ele, ali pela fé está tendo uma transferência ali de unção. E a unção de João Batista de sacerdote está sendo transferido para quem?
para Jesus. E agora, aleluia, glória a Deus, ele está se tornando sacerdote para sempre. Você entendeu? Então, por isso que era necessário, antes dele começar a sua jornada, ele ser batizado para receber o sacerdócio. O rei e o sacerdote. E agora ele tem essa unção de rei e sacerdote. Como está escrito lá em Hebreus, aqui também está. Esse é o meu filho amado a quem me agrado. Agora o filho, rei e sacerdote, foi ungido. Entenderam aí, gente? Entenderam? Ficou claro? Volta aí e assiste de novo, né? Volta e assiste de novo. Então, João Batista de que tribo? De Levi. Jesus de que tribo? Judá. Jesus não poderia oferecer sacrifício porque ele é rei. Os reis não oferecem sacrifício. Então era necessário ele ser sacerdote. Então ele se tornou rei porque nasceu, e sacerdote por imposição de mão, pela unção que ele recebeu no batismo. Então ele se torna rei e sacerdote. Amém? E para se cumprir, como ele diz ali, a justiça. Que justiça é essa? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Que justiça é essa? A justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não é no Novo Testamento só, não. É do princípio, que é o princípio Gênesis. De Gênesis até Apocalipse, a justiça de Deus é validada por meio da fé. Entenderam? É por meio da fé. Não é por linhagem, como a gente viu, mas é pelo meio da fé. Não é porque eu tenho direito ou não. Então algumas pessoas, eu já ouvi algumas igrejas, algumas pessoas assim, dizer que eu não posso ser chamado de sacerdote. Eu não posso ser chamado de sacerdote porque o sacerdote era da tribo de Levi. Outras pessoas já vieram me perguntar, eu posso ser chamado de levita? Aí eu pergunto, o sacerdote de que tribo? Dos levitas. Levita vem de Levi. São aqueles que apresentam a sua oferta no templo. Se você não pode ser chamado de levita, você também não pode ser chamado de sacerdote. Vamos botar aqui olho por olho, dente por dente, né? Se você está indo pela lei, então vamos lá. Se é pela lei, eu sou gentio, não sou israelita, então eu não sou de nenhuma das tribos, então eu não posso ser chamado de levita. Aí você é um pastor e está falando isso, então você não pode ser chamado também de sacerdote. Agora, quem nos chama de sacerdote é Jesus, não sou eu. Lá em Apocalipse 1:6. Ele me chama de sacerdote. E se eu sou sacerdote, eu também sou o quê? Da tribo de Levita, dos levitas. Então eu posso ser chamado sim de levita e posso ser chamado sim de sacerdote. Não pela linhagem. A gente viu lá em Hebreus 7. Mas por quê? Porque Jesus, ele cumpriu a justiça no batismo e essa justiça é pela fé. É por isso que diz, o justo viverá pela fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Independente da lei. Porque a lei tem que ter a linhagem. Tem que ter a linhagem. Jesus é da tribo de Judá, então ele é rei. Ele não tem nenhuma evidência de sacerdócio, porque ele não tem na linhagem. Mas a linhagem dele é de Judá. E aí vem João Batista e ele recebe o batismo e recebe então uma autorização. Porque a justiça aqui é autorização. Ele recebeu essa autoridade de sacerdote para oferecer o seu próprio corpo em favor de todos nós. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Então aqui, testemunha a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção. Então quem testemunha a lei? Quem era que representava a lei? Moisés. E os profetas? Quem representou o profeta? Elias. Então sempre nós temos dois marcos da lei e os profetas, que é Moisés e Elias. Então no monte da transfiguração, quando Jesus está orando ali com os discípulos, aparece até ele quem? Moisés, e o outro lado é quem? Representando a lei, e Elias representando o quê? Os profetas. Eles aparecem ali naquele monte. E eles testemunham de Cristo. Veja que quando Pedro diz, mestre, façamos, é bom ficar aqui. Ou seja, ele sentiu uma coisa boa ali naquele momento. Vamos ficar aqui, vamos continuar. E Jesus, na verdade não foi Jesus, foi Deus. O que foi que Deus falou? Eis aí o meu filho amado, que eu tenho prazer. Escute ele. Ou seja, agora nós temos que escutar quem? Jesus. Não mais a lei e os profetas. Porque a lei e os profetas passaram o bastão para quem? Para Jesus. A lei e os profetas. Agora nós estamos num novo período da graça e da
verdade, que Jesus ele é a graça e a verdade. Graça e verdade vieram, verdade e graça vieram por Jesus Cristo. Jesus é a verdade e é a graça, em nome de Jesus. Essa é a justiça de Deus. Não mediante a lei em que Abraão e sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. 4:17. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Então Abraão, aquilo que a gente estava falando lá no primeiro vídeo, Abraão é o nosso pai pela fé. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se já existisse. Esse é o nosso Deus. E Ele nos deu essa autoridade para chamar as coisas que não existem como se já existisse. Porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Se pela transgressão de uma só morte, vamos ler de novo? Romanos 5:17. Se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muito mais aqueles que recebem Deus, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, quem? Jesus Cristo. Então Deus te chamou para reinar. E Ele quer nesses últimos tempos que você assuma a autoridade de rei. E aqui está o plano original de Deus. É o que está lá em Êxodo 19:6. Vocês serão para mim reino de sacerdote. Em outras traduções, vocês serão para mim reis e sacerdotes, aquilo que eu já falei. E uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O desejo de Deus sempre foi fazer reis, para Jesus ser o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o santo dos santos. Nós somos santos e ele é santo dos santos. Entenderam? E ele é o rei dos reis. Nós somos os reis. Vocês, porém, 2 Pedro, são geração eleita, sacerdócio real, ou sacerdote e rei, entendeu? Somos sacerdote e rei, da mesma forma que Jesus é, nós somos. Jesus é rei e sacerdote, nós somos também reis e sacerdote. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que está escrito aqui em Gênesis 1:26, que Deus deu o que? O homem? Domínio, ou seja, a palavra domínio também significa governo, significa o quê? Reino. Então, quando Deus deu domínio ao homem, ele estava dando também o quê? Reino, o reinado, autoridade. Se perseverarmos com ele também o quê? Reinaremos. Olha aqui. Quem pode reinar senão os reis? Não é pouca coisa não, meu querido. Não somos pouca coisa não. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se negarmos também, ele nos negará. Tu o constituísse reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:20. Mais uma referência aqui, ó. Tu os constituísse o quê? Reis e sacerdotes. Você é um rei e você também é o quê? Um sacerdote. Agora, para que eu sou rei? Pergunte. Para que eu sou sacerdote? Então, como sacerdote, olha aqui, ó, como sacerdote, apresentamos um pai, Adonai. Apresentamos um pai, o nosso pai. Como reis, representamos um país, uma nação. Vamos lá de novo? Se eu sou um sacerdote, qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote é apresentar outras pessoas ao pai. Então você tem essa função, tá? De chamar as pessoas para Cristo e levar ela até o pai. O sacerdote faz isso. E como rei, eu vou representar um país usando o quê? A autoridade que Cristo me deu. Então, se você é rei, você tem o quê? Autoridade para usar. Porque o rei tem soberania, tem autoridade. Ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Então, se você é rei dos reis, se você é rei comandado pelo rei, então você tem autoridade, porque ele te deu autoridade. Ele está sentado à destra do Pai, à direita do Pai agora. E nós estamos aqui nessa terra para reinar e tomar essa terra para ele governar a nossa casa, que ele venha governar a nossa casa, nosso trabalho, a nossa vida. Em nome de Jesus. Então você é rei e sacerdote. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, o rei, ele tem o quê? O rei tem a espada. O rei tem uma espada. Claro que hoje existem outras armas, mas o rei aqui, naquela época, ele sempre tinha uma espada. A espada afiada de 2 gumes. Tá?
Então, aquele que está falando é quem que está falando aqui? Jesus. Então, Jesus está falando. Ele tem o quê? A espada afiada de 2 gumes. O segredo para reinar nesta terra, olha aqui, ó, grave isso aqui é muito importante. Escreva em algum lugar, pausa o vídeo. Gente, olha só, nós estamos chegando já perto do final dessa aula. Se você tá acompanhando, se inscreva no canal, assista, compartilhe com outras pessoas, porque isso aqui é muito importante, muito importante. Escreva aí no seu caderno, escreva na Bíblia, na primeira página da Bíblia, escreva aí, ó, o segredo para reinar nesta terra com Cristo é fazer o bom uso da espada do rei, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17, que é a espada do Espírito. Hebreus 4,12, a espada afiada de 2 gumes. Veja comigo, Apocalipse 19,15 diz assim: saia da tua boca uma espada afiada para ferir as nações. Agora você imagina, o livro de Apocalipse, ele é todo simbólico, né? A gente pode só imaginar. Imagine uma espada saindo da boca de Cristo, né? Apocalipse 19, para no Armagedon ali derrotar todos os inimigos. Então, a última batalha no Armagedon, Jesus ele vem com a espada na boca para aniquilar toda a serpente, todo o homem que foi contra ele, contra suas leis, seus mandamentos, todos aqueles que plantaram maldade nesse mundo, ele vai aniquilar de uma vez por todas, com a espada que sai da sua boca. Não é uma espada física, gente, é a espada que é o quê? A palavra de Deus. Como é que eu sei que é a palavra de Deus? Você lê Efésios 6,17. Tomai sobretudo a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Como é que eu sei? Como interpreta a Bíblia? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é o primeiro segredo da exegese. Interpretar a Bíblia à luz da Bíblia, não à luz do homem. Então, quando a Bíblia diz algo, ela vai confirmar em outro lugar. Então, a espada, tomai sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É aquilo que Jesus ele fez com o diabo. O diabo veio com a palavra, Jesus veio com a palavra de Deus por cima. Não deixar o diabo atacar. Não deixa o diabo atacar sua mente, não, meu irmão. Ah, por que isso? Porque daquilo. Corta com a palavra de Deus. É a espada do Espírito. Então, o que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus falada, declarada, afirmada. É a autoridade que sai da sua boca. Quando você faz isso, você está usando a espada do Espírito. Vamos dar um exemplo aqui. Veja Jesus. O diabo, ele falou assim: se tu és filho de Deus, sempre o diabo vai colocar um si, sabe? Pra gente duvidar daquilo que a gente só é. Sempre o diabo quer que a gente duvide. Ele vai botar um si. Se tu és o filho de Deus, se você não sabe quem é, meu querido, você vai duvidar. É por isso que eu tô falando, gente. Você tem que assistir a primeira aula. Senão você não vai entender o que eu tô falando aqui. Assista a primeira, volta lá e assiste. Se tu és o filho de Deus, você não sabe quem você é, não? Vá para a aula 1 e descubra quem é você. Se tu és o filho de Deus, o diabo diz: transforma essa pedra em pão. O que foi que Jesus disse? Agora Jesus vem com a espada do Espírito. O que foi que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem. Então o diabo vem com a palavra, você tem que cortar com a palavra de Deus. E a última palavra sempre é a de Deus. Amém? Veja o que o diabo disse. Se tão somente se prostrares a mim e adorar, todos esses reinos da terra te darei. Olha o que o diabo queria, que proposta, né? É uma tentação. Porque Jesus veio para reinar e ele está oferecendo o reino, é uma tentação para Jesus. Mas Jesus já sabia quem ele era. Ele era rei, ele nasceu rei. Então tudo isso aqui já é meu. Quem foi que te deu, Satanás? O homem entregou a Satanás o reino, o mundo. Mas Jesus veio resgatar de volta. Por isso que Lucas 16,16 diz assim, ó: a lei e os profetas profetizaram até João. A lei e os profetas profetizaram até João. Mas agora o reino dos céus é anunciado. E os povos lutam para entrar. As pessoas querem entrar onde? No reino de Deus. E o que você como pastor está dando às pessoas? Você está dando o quê? Qual a esperança que você está dando como pregador do evangelho? As pessoas estão buscando o reino, Lucas 16,16. Nós temos que dar o reino a ela, apresentar o reino a ela. E o que eu estou falando aqui é a espada do rei. A espada do rei tem que estar na sua boca. Aquilo que Deus ele falou com Josué: não aparta-te de ti a palavra da tua boca. A gente pensa que é do coração, mas é da boca. Porque você fala, então você vai para o seu coração. E do seu coração fala de novo e vai para o seu coração. Cada vez que você fala, vai para o seu coração. E quanto mais você falar ela. Então não tem que apartar da sua boca. Essa é a espada que você tem que ter. Essa autoridade que você tem que ter. Sempre usar a palavra de Deus. O inimigo vem com um pensamento: você não pode, você é fraco. Eu posso sim, porque o Senhor disse que todas as coisas eu posso em Cristo Jesus.
Em mim mesmo eu não posso, mas em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Então entenda isso. Hebreus 4:12 diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ou, em outras traduções, poderosa. É mais cortante que uma espada de 2 gumes, bem fino. Penetra, a ponto de penetrar entre a alma e o espírito, junta, medula. Ela faz a distinção entre pensamento e sentimentos. É a palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais você falar a palavra de Deus, ela vai penetrando nos seus órgãos, meu querido. Então escute a mensagem. Se eu escuto a Bíblia, ela vai entrar no meu coração. Se eu ouço, porque a fé vem pelo ouvir. Se você fala, também você ouve. Então você fala, proclama e ouve. Quanto mais você ouvir a palavra, ela vai penetrar no seu coração e vai cortar toda a maldade que está no coração, todo pensamento maligno, de prostituição, de ruína. Eu tenho que ouvir a palavra, porque a palavra vai começar a limpar, vai começar a cortar toda a ortiga, todo mato, todo espinho, abrolhos que está no coração vai ser cortado. Por quê? Pela palavra de Deus. Então escute a palavra. É por isso que eu digo para você, escute de novo. A palavra de Deus, além de cortar também, ela é viva. Ela vai começar a trazer vida na medula. Sabe o que significa medula? A medula é onde produz o sangue. Então lá na raiz do sangue, lá na fonte, na oase do sangue, ela vai começar a produzir células novas, células regeneradas. E essa célula vai tomar todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Se tiver um ponto no seu corpo que esteja danificado, vai começar a curar. Só para ouvir a palavra, sim, escute a palavra de Deus. Ela é viva e é como uma espada. Ela corta todo o mal e regenera. Ela faz o mesmo trabalho. O mesmo trabalho que ela corta, ela vai regenerando, repondo vida. E não é só na medula, é nos ossos também, porque ela fala nas juntas. As juntas são as nossas cartilagens aqui. Então, se você tem problema de artrose, qualquer problema nos ossos, aí você teve acidente, seja o que for, não pare de tomar seu medicamento. Você vai tomar, mas você vai acrescentar o outro, que é a palavra de Deus. Escute a palavra, ouça a palavra, escute pregação, escute esse áudio 2 ou 3 vezes, 7 vezes se for necessário. E isso vai começar a mandar para a sua mente, para o seu... A mensagem vai começar a penetrar nas cartilagens e vai começar a produzir células novas e vai regenerar, vai cortar o que está mal e vai regenerar o bom. Se você tem problemas emocionais, da mesma forma, escute essa mensagem de novo. Isso vai te ajudar, vai revigorar a sua fé, a sua força. Você vai entender que você de repente você vai estar bem. Se você está com problema mental, a palavra de Deus ela penetra na mente também, no cérebro, nos seus neurônios. Vai começar a produzir neurônios novos em nome do Senhor Jesus e você terá a mente perfeita. Não pare de tomar sua medicação, mas acrescente algo, a palavra de Deus. Faça um propósito de ouvir 7 vezes. Escute, tem outros vídeos meus aqui no canal. Escute, pegue outra mensagem aí, escute, mesmo se você não entender, mas vai escutando na hora de dormir, principalmente, que a mente fica lá trabalhando, porque a palavra de Deus é viva. Ela vai cortar o mal e vai injetar vida no teu corpo, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça, você é um rei, você é como rei e como sacerdote diante de Deus. Como rei você tem autoridade para dizer saia e aquilo tem que sair, em nome do Senhor Jesus. Então, se na sua mão, no seu braço, tem algum problema, está com dor aqui no ombro, coloca a mão agora, em nome de Jesus. Diga, ordena essa dor agora. Vá para o mar do esquecimento e não volte mais. Porque o Senhor me deu autoridade. E em nome do Senhor Jesus, eu ordeno, saia e não volte mais. Você vai fazer isso 1, 2 ou 3 vezes, talvez. Talvez uma vez só e basta. Mas se for necessário fazer 7, faça. Da mesma forma como você toma um remédio 7 vezes ou até 1 ano. E quando você vê, você vai se consultar com o seu médico. E o médico vai dizer, você não precisa mais de medicamento não, porque você foi curada sozinha. Aí você vai dizer, não, eu não fui sozinha não. Foi o Rei dos Reis que me curou. Ele me deu autoridade, eu coloquei a mão e fui curado em nome de Jesus. Deus seja louvado. Use a autoridade que você tem. Reine com Cristo nessa terra, porque Ele te chamou para reinar. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. O melhor de Deus está chegando aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus. O Rei também profetiza, ele faz coisas boas. Então profetize na sua casa. Boas coisas vão acontecer nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Exerça a autoridade que já está em ti.